de um desafio. Eu recebi várias mensagens no WhatsApp dizendo: olha, o avião está decolando, você está entrando numa viagem de 365 dias, várias coisas assim. Passar esses 365 dias é um desafio. É um desafio. Nesses 365 dias, nós não sabemos o dia que nós vamos ficar doentes, não sabemos em situações em que vamos chorar, não sabemos situações em que nós vamos querer desistir, nós não sabemos situações em que nós vamos rir, nós não sabemos se vamos ter perdas, se vamos ter ganhos, nós não sabemos. Então existe volta aí por favor. Então existe uma incerteza. Quando você tem certeza de algo que existem coisas que eu sempre digo isso, aquilo que pode ser provado cientificamente, não necessita de fé. É comprovado cientificamente. Se eu descer aqui, eu nunca contei, não tive essa possibilidade, mas eu não sei quantos passos, eu sou pequenininho. Eu tinha um amigo no meu trabalho que ele me chamava de mentirinha. Eu falei: por que mentirinha? Ele falou: porque mentira tem a perna curta, né? Baixinho, pequenininho, eu queria bater nele, mas detalhe à parte. Então, mas eu sei que apesar das minhas perninhas curtinhas, eu não sei quantos passos eu preciso até chegar lá na porta. Eu ainda vou contar para ver. Talvez quando eu terminar aqui, só para tirar dúvida. Eu não preciso de fé para poder descer aqui e passo a passo até chegar lá no irmão Geraldo. Eu não preciso de fé. Fé necessita, para eu utilizar a minha fé, é eu crer que a um piscar de olhos eu posso chegar lá no irmão Geraldo sem precisar descer daqui. Isso é fé. E quando você não tem certeza das coisas, em que você precisa necessariamente ter fé, e como o próprio Jesus disse, que normalmente a nossa fé é muito pequena, isso nos gera incertezas. Incertezas. Porque existem grandes desafios durante o ano, ok? Muito bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, no livro de 2 Reis. É um texto legal, eu gosto desse texto. 2 Reis, no capítulo 4, são 5 versículos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Em diante. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu a um campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo delas, encheu a capa de colocitas. Voltou e cortou em pedaços, pondo-as na panela, visto que não conhecia o que tinha pego. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse, eu até brinco sempre quando eu leio esse texto aqui, que tem um dedinho nordestino aqui, porque ele fala assim: ó, traz farinha para esse negócio aqui. E ele deitou na panela a farinha e disse: pode comer. E o povo já estava naquela situação, já comeram de beleza, bem gostoso, e já não havia mais veneno na panela. Então, uma intervenção nordestina, não é? Nessa situação que aconteceu aqui. Eu desconheço que farinha é antídoto para veneno. Eu desconheço.
Talvez o baiano mais arretado aqui defenderia. Não é assim, mas eu desconheço. O texto aqui, ele nos fala uma coisa importante, que depois eu quero transcorrer para um outro caminho, que eu tive apoio, porque eu entrevistei algumas pessoas a respeito do que eu quero dizer aqui, e elas me deram suporte para eu ter propriedade do que eu vou dizer. O que esse texto nos ensina? Ele fala de um momento em que havia fome na terra, e Eliseu ele estava sentado junto com os profetas, igual nós estamos aqui, no bate-papo, ele ensinando, conversando. E o que acontece quando a gente fica conversando, batendo papo, principalmente se você é crente, dá fome. Eu sempre disse para minha esposa, é inacreditável, é sobrenatural. Quando o pastor fala assim, irmãos, amém, me dá uma fome, gente. É inacreditável, por isso que a cantina tem que bombar, porque me dá uma fome quando ele fala amém, é inacreditável. E ali também estava acontecendo isso, eles estavam com fome. Só que o texto já diz que havia fome naquele lugar. Mas Eliseu, servo de Deus, estrategista, ele decidiu fazer o quê? Uma sopa. Vamos fazer uma sopa. E o que aconteceu? Uma das pessoas entre as que estavam sentadas ali, não se fala a motivação dela, mas ela, deixa que eu vou. Ele levanta e vai, e a primeira árvore que ele encontra, para poder, tipo eu em casa quando vou fazer alguma coisa, as sobras todas que o Itamar compartilha dessa decisão comigo, ele está comigo, então estou em casa lá na geladeira, sobrou macarrão, feijão, banana, maionese, eu misturo tudo e como. Então ele pegou, viu a primeira árvore que ele tinha, falou, essa aí serve também. Aí foi lá e colocou tudo, fez uma sopa, e na hora que eles vão comer, tomar da sopa, eles descobrem que aquilo que ele pegou, inocentemente, numa intenção boa de querer ajudar, ele pegou algo venenoso. Então, imagina a frustração que esses rapazes tiveram. Imagine você me chamar para almoçar na tua casa. Não, eu vou visitar você. Olha a dica, hein? Eu vou visitar você. Aí chega lá, eu chego sem intenção nenhuma de comer nada, porque eu estou de regime esse ano. Aí eu chego lá, tal, não me ofereça coisa doce que eu não vou comer. Aí eu chego lá, tal, viu Josilene? Tal, né? Muito bem, os meus discípulos aí, né, não me ofereçam doce, eu não vou comer. Aí muito bem, aí o que acontece? Eu chego lá, a gente está batendo aquele papo, fazendo aquela oração chamanéias, e de repente eu começo a sentir o cheiro da comida da Meirinha. Eu estou falando deles, que eles são meus discípulos, a gente está mais junto, né? Eu começo a sentir o cheiro da comida dessa mulher. Eu não fui lá para comer, mas de repente eu começo a sentir o cheiro. Aí gera o quê? Uma expectativa. Gera uma expectativa. Eu falo assim, será que vai ter alguma coisa para eu comer? Será que vai ser igual aquele negócio que ela fez aquele dia para a gente comer? Até porque o tempero dela é gostoso. Será que eu vou poder comer? Aí, como diz minha esposa, olha, zóio, né? Zóio de Lula. Aí eu já imagino assim, será que eu vou poder repetir? Eu nem sei o que está sendo feito. Eu nem sei se eu vou ser convidado para comer. Eu já estou pensando se eu posso repetir. Será que é só eu? Não sou. Mas tudo bem. Aí, muito bem, aquele negócio todo. Até que surge o quê? O convite. Edilson, aproveitando que você está aqui, come um trenzinho aqui, bem mineiro, come um trenzinho aqui, vamos comer um trem aqui. Aí eu sento, eu não ia comer, mas gerou-se uma expectativa, e ela me convidou, eles me convidaram para comer, então eu vou com fé e coragem. Isso não precisa, inclusive, de fé, porque eu vou comer, isso é real. Mas na hora que eu dou a primeira garfada, eu percebo que aquilo que ela tinha feito foi o que o Itamar sugeriu, que era todas as sobras que estavam lá, e azedou. Imagina a frustração, a decepção que causa isso. Eu não fui lá para comer, eu não tinha expectativa de comer, mas a partir do momento que houve o convite, e eu me posicionei,
me prontifiquei, que isso não tem muito esforço, me prontifiquei para poder comer, e eu dou a primeira garfada, e eu sinto que eu não vou poder comer daquilo que eu pensei, daquilo que eu imaginei, daquilo que eu, de maneira futurística, imaginei, será que eu vou poder repetir? Me gera uma frustração. Foi isso que aconteceu aqui. Mas aí Eliseu fez o quê? Como eu falei, pegou farinha, jogou farinha naquele trem ali. Eles iam comer uma sopa, acabaram comendo um tutu. Olha que bênção. Deu mais sustância, encheu mais o bucho. Olha que bênção. Então, o que eu quero trazer para vocês em relação a esse texto? Volta o tema. Que existe uma incerteza diante de um desafio. Você está na eminência de ter um ano novo, você está vivendo um ano novo, de que você não sabe o que vai acontecer, mas existem expectativas que você deixou para trás e trouxe elas para esse ano. Então, se você não souber lidar com as possíveis incertezas, você vai se decepcionar, como de repente você se decepcionou no final do ano. Que teve muitas coisas que você pensou em fazer, você não fez. Teve muitas coisas que você planejou fazer e não fez. E teve muitas coisas que você se decepcionou, por quê? Porque você não fez plano nenhum. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje? Fiz uma entrevista com algumas pessoas. Eu queria fazer uma analogia com você aqui a respeito de como e do que é necessário para você participar de uma maratona. Vida, relacionamento, ministério, não dá para fazer por fazer. Vida não dá para viver por viver. Relacionamento não dá para você ir tocando de qualquer maneira. Você tem que ter propriedade, você tem que saber do que você está fazendo. Talvez muitas coisas na tua vida, no teu relacionamento, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, você não tem colhido frutos necessários, porque você tem até boas intenções, mas você não se especializa naquilo que você tem que especializar. Você não busca conhecimento. Não adianta eu achar que eu conviver com minha esposa, conviver por conviver, eu vou viver com ela a vida inteira. Eu não vou. Eu preciso me esmerar, me dedicar tempo da minha vida para tentar compreender a minha esposa. Eu tentando fazer isso, ainda eu tenho dificuldades com ela, e ela comigo. Então você precisa enfrentar essas questões. Então eu trouxe essa vida de ministério, de relacionamento no trabalho, para como se fosse uma maratona. Apagou aí? Não? Aqui não está aparecendo ali, ok. Muda para mim, por favor. Necessário para uma maratona. Agora uma pergunta aqui. Quantos aqui, eu já quero adiantar, dos quesitos necessários para se participar de uma maratona, a primeira coisa, você tem que se inscrever. Maratona tem no mundo inteiro. Quantos aqui já participaram de maratona? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Nem eu. Mas tudo bem. Mas o que acontece? É necessário para uma maratona se inscrever. Se você entrar num site na internet sobre maratonas, datas de possíveis maratonas, você vai encontrar maratona no mundo inteiro. Você pode ter a possibilidade de entrar na internet, estar informado sobre a maratona, mas nunca participar de nenhuma. Você pode ter possibilidades de descrever como que é uma maratona, quantos quilômetros são, a maneira que acontece, os dias que acontecem, todos os lugares que vai acontecer e nunca participar de nenhuma. Será que não é assim que tem acontecido na sua vida? Talvez você tenha propriedade para falar de muitas coisas, mas não vive nada. Talvez você tenha disposição, iniciativa, boa vontade, inclusive, de sair do meio das pessoas em que você olha que estão famintas, e ter boa intenção, inclusive, para poder ajudá-las, mas pela falta de conhecimento, de prática, você dá veneno. Talvez nas boas intenções de corrigir o teu filho, de falar com o teu marido, de administrar na tua empresa,
Por falta de conhecimento, você tem boa intenção, mas pela falta de propriedade a respeito do que se fazer, você faz errado. Conversa errado, age errado, fala o que não tem que falar. Aí o que acontece? Você se decepciona, você fica frustrado, você busca culpados pelas suas frustrações. Então você pode ter propriedade para conhecer todo tipo de deficiências, todo tipo de competições e desafios e incertezas. Mas você precisa ter coragem para iniciar. Deus está pedindo de você nessa noite para que você pare de ser espectador das coisas que acontecem, de você ser um simples narrador dos eventos que acontecem na vida das pessoas que estão ao teu lado. Chegou o momento de você se inscrever nessa bexiga aí e falar assim: Deus, a partir de hoje eu não sou coadjuvante, eu sou ator principal da minha história. A partir de hoje, eu paro de relatar os grandes eventos, os grandes milagres, as grandes realizações na vida dos outros. Chegou um momento, e o detalhe é que se você não se inscreve, você passa a ter propriedade para dizer pormenores do que aconteceu. Olha, aquele irmão, ele estava com uma fragilidade, uma enfermidade, a igreja levantou um clamor, ele orou, só que eu não orei, mas tudo bem. Aí todo mundo orou, e aquele negócio todo, e aquele mover de Deus, e Deus de uma maneira sobrenatural curou lá aquela berruga, aquela enfermidade, e está curada a pessoa. Propriedade para falar de pormenores, de detalhes, mas não tem, porque nunca se inscreveu para fazer nada, nunca teve audácia, ousadia, coragem, para poder dar pelo menos um passo para dizer: Deus, olha, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque eu vou participar da história. Eu só não vou observar, eu vou participar da história. Uma coisa é eu dizer: olha, a Sandra, eu lembro da Sandra quando ela começou o salão dela, minha esposa ia lá. Uma coisa era ela estar ali naquele, hoje ela tem um salão, então é a história dela. Outra coisa eu falo assim: olha gente, eu tinha uma fragilidade da minha vida, e eu decidi que eu ia fazer. Eu comecei a buscar Deus, eu tive altos e baixos, eu tive quedas, tive que levantar, me feri, mas hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Isso sabe o que é? É ter se inscrevido, é decidir fazer parte da história, não só passar por ela. Então, para uma maratona de vida, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se inscrever. Sabe por quê, meu querido? Que senão você está fadado, olha que palavra legal, fadado, sabe o quê? A terminar 2018 sem história para contar. Tinha um comercial antes que aparecia várias situações, tipo um rapaz sentado no banquinho: você me enganou, você me enganou, você me enganou, você me enganou. Não saía disso. Aí no final terminava assim: leia o Estadão. Por quê? Porque lhe faltam argumentos. Quais são os argumentos que você tem para poder convencer alguém de que Deus existe, e que Deus realmente cura, que Deus ele faz milagres, contando só a história dos outros? Chegou o momento de você contar as suas histórias. Chegou o momento de você falar: olha, eu estava andando, eu tropecei e caí. Ah, mas isso é decepcionante. É a tua história. Isso não pode ser desprezado. Você tem que entender que uma história, ela tem altos e baixos, quedas, tem choro, tem ranger de dentes até, mas é a tua história e não pode ser desprezada. Ninguém pode apontar o dedo para você e criticar uma história que foi você que escreveu. Ninguém viveu o que você está vivendo. Como diz a minha tia, ninguém paga as suas contas. Então chegou o momento de você viver a sua história, mas para isso você precisa se inscrever. Segunda coisa numa maratona: saber o percurso. Peraí. Você precisa saber o percurso. Para quem não sabia, Tadel é cultura. Saber o percurso de uma maratona. Uma maratona, de acordo com as normas internacionais, é de 42 quilômetros. Pode colocar aí mais uns 195 metros, mais 42, aumenta um pouquinho, vamos colocar uns 43? 42, você tem que saber o percurso. Você tem que saber onde você está entrando. Você tem que saber
Quais são as propostas? Segunda coisa, mais uma coisa aí. Saber onde começa e onde termina. Sabe o que é isso, queridos? Você precisa ter meta da sua vida. Você precisa ter metas. Eu sempre digo uma coisa para as pessoas que eu atendo. Quando a pessoa escuta eu falando isso, inicialmente ela acha que eu sou contra sonhos. Não sou. Um homem sem sonhos, ele deixou de viver e não sabe. Já disse uma vez aqui na ministração, Martin Schudler, mas faz bastante tempo, Martin Schudler diz que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque lá estão todos os sonhos. Só que chega um momento da tua vida que não dá para você ficar sonhando. As coisas precisam ser materializadas. Não adianta você viver pensando em comprar um carro, viver pensando em iniciar o teu ministério, em fazer liderança, em fazer um discipulado, em abrir uma célula, em poder cuidar de alguém, de poder fazer alguma coisa, se você não materializa, se você não coloca em prática isso. Você tem que materializar. Até porque, se você vive sonhando, isso mostra que você está dormindo. E implica, inclusive, de você ficar dormindo, você ter pesadelos. Sonho também pode ter pesadelo nesse percurso. E se você estiver acima do peso como eu estou, mas eu vou mudar isso, você inclusive pode atrapalhar os outros, porque você pode roncar. Você pode estar na iniciativa de viver sonhando a vida inteira e estar atrapalhando os outros. Então você tem que materializar o negócio, tem que saber como funciona. Então você tem que saber, começa aqui, termina ali. Isso mostra uma outra coisa. É avaliar as suas capacidades e deficiências. Eu entrevistei algumas pessoas e eu perguntei para elas assim: você, aqui da igreja, você participaria de uma maratona? Aí a pessoa falou para mim assim, a primeira falou assim: não, porque eu não gosto de correr. Aí eu perguntei, aí ela falou assim: ir para um lugar desse seria uma meta ruim? Não é? Por quê? Porque você não gosta. Como você vai fazer uma coisa que você não gosta? Então eu chamo todo mundo, vamos fazer uma maratona, vamos correr. Todo mundo acima do peso, só eu, né? Todo mundo acima do peso, todo mundo sedentário, todo mundo fora de forma. Vamos para uma maratona. Isso vai ser desgastante para você, principalmente se você não gosta de correr. Então você precisa avaliar as suas capacidades e as suas deficiências. A grande problemática é que nós só olhamos as nossas deficiências. Você precisa parar de ficar olhando para o espelho, como eu disse lá na virada do ano, e ver só seus defeitos. Não precisa do diabo para parar a tua vida, você se para. O diabo ele só dá uma forcinha, mas o que acontece? Você mesmo se olha para o espelho e você não se vê qualificado. Você não vê capacidade em você. Você só vê deficiências, só vê fragilidades, só se depara com seus medos, mas você não para olhar que você tem qualidades. Aí eu perguntei para a pessoa assim: mas se você entrasse nessa maratona, você acha que você pararia? Aí a pessoa falou para mim assim: não, porque eu não paro com as coisas que eu começo. Eu falei: então é um ponto positivo. Porque de repente eu posso não ir correndo até no final, eu não aguentaria correr daqui na porta, mas eu iria caminhando até o final. Então isso é o quê? Uma qualidade, de que você tem potencial para iniciar alguma coisa, ainda que não saia do jeito que você espera, você vai até o final. Então você precisa saber entender as suas capacidades e deficiências. Muda aí. Você precisa saber e reconhecer os seus limites. Quais são os seus limites? Até onde você pode ir? O grande problema dessa questão de reconhecer, saber e reconhecer os seus limites, é que nós não sabemos.
E você precisa parar de pensar pequeno. Você precisa parar de olhar para você e se ver pequeno. Você tem que pensar grande. Pensar longe. Porque o que acontece? De repente, nos meus planos, eu posso ir daqui na porta. Deus que eu vá daqui até no Japão. Mas você só se vê na possibilidade de ir daqui e ali na caixa de som. Sabe por quê? O corpo é inteligente. Deus, ele fez o corpo inteligente. Quando você está passando alguma fragilidade, como que você anda? De cabeça baixa. Sabe por que nós andamos de cabeça baixa? O corpo é inteligente. Deus fez o corpo inteligente. Porque quando você está andando de cabeça baixa, você está olhando para você. Para que você se veja. Só que chega um momento que você não dá para ficar andando de cabeça baixa a vida inteira. Você tem que levantar a cabeça. Eu atendi um rapaz agora recentemente, ele chegou para eu atender com muitos problemas, e ele saiu de lá, agora que ele foi viajar, vai voltar semana que vem. Antes dele viajar, ele foi passar comigo e me deu um abraço gostoso, assim. Eu falei, sabe por que eu estou te dando esse abraço? Eu falei, de despedida. Ele falou, não. Eu falei, por quê? Eu falei, porque hoje eu vi algo que eu não via. Eu falei, o quê? Ele falou, você acredita que hoje eu vi coisas diferentes onde eu moro, e eu moro ali há 23 anos? Sabe por quê? Porque graças a Deus ele levantou a cabeça e começou a ver as coisas. 2018 é ano para você levantar a tua cabeça, querido. 2018 é o ano, você já se olhou demais, já reconheceu demais as suas fragilidades. Agora chegou o momento de você reconhecer o teu potencial, que você pode ir além do que você imagina, que você, isso pode ser história de carochinha, é que você não sabe das minhas fragilidades. Não sei e não quero saber. Porque das suas fragilidades, talvez eu já tenha escutado de algumas pessoas, ano passado. Esse ano eu quero que você me procure, para dizer, Edilson, pastor Odilon, eu descobri que eu tenho qualificação tal, que eu tenho qualidade tal, que eu descobri que eu posso fazer tal coisa. Me empenha naquilo que eu sou bom para fazer. Mas para isso você tem que se inscrever. Para isso você tem que ter coragem. De repente o que você tem de potencial de bom, que para os outros é insignificante, é lavar banheiro. Mas lavar banheiro, mas você lava banheiro como ninguém. Como eu disse na virada, esse é o ano de anonimato. Não espere aplausos para você, mas para o Deus que você serve. E Deus quer usar você para que isso aconteça. Entenda isso. Então chegou o momento, e esse é fantástico, porque quando você levanta a cabeça, sabe o que acontece? Você olha para o céu. Quando você levanta a cabeça, você olha a direção da cruz e continua caminhando. Chegou o momento de você parar de ficar estagnado e caminhar, até contraditório, redundante até. Parar, mas caminhar. A próxima coisa. Quantos estão prontos? Se nós fôssemos interpelar aqui, conversar com todo mundo, quantos aqui estariam prontos para essa maratona? Tem gente que de repente está pior que você. Como eu disse uma vez aqui, eu fui para a academia. O primeiro dia que eu fui para a academia, eu desmaiei. Tiveram que me levar para casa. Então de repente você acha que está ruim, de repente eu estou pior que você. E você pode ir mais do que eu posso ir. Então é começar, como eu já falei, olhar para as qualidades que você tem. Outra coisa importante, você tem apoio e incentivo? Aí você fala assim, mas ninguém me apoia, ninguém me incentiva. Então se apoie. Aí para você deixar de culpabilizar os outros, você já apoiou alguém? Você já incentivou alguém a fazer alguma coisa? Talvez você, dentro daquela iniciativa de querer preservar as coisas, você parou alguém. De repente a pessoa gosta de cantar, foi cantar, e você falou para ela, você é desafinado demais, você esquece desse negócio de cantar. Você não percebe que você acabou de matar o sonho de alguém?
Então, incentive alguém. Faça isso do teu ano, uma meta. Incentivar alguém a levantar a cabeça como Deus está levantando a sua hoje. Próximo. Você se preparou? Você se preparou para o que está para vir? Desde o meio do ano passado para o final do ano, Deus está te dando dicas. Deus está te dando uma bússola. Não é? Deus está mostrando para você, está deixando pistas para você. Essa é a palavra. Deus está deixando pistas do que Ele quer fazer. Olha, ora mais. Busca mais. Você vai ver o sobrenatural de Deus. Você vai deixar de falar das coisas que os outros viram. Você vai dizer do que você viu. Então, se prepara para isso, querido. Se prepara para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se prepara para ter coragem e de não conter as lágrimas e falar assim: olha, eu nunca experimentei isso, eu nunca vi isso. De poder chegar em alguém e tocar nela e ela falar assim: ó, alguém me tocou. Uma coisa que marcou a minha vida, eu fui numa churrascaria, faz muito tempo, e na hora que eu fui pagar para o rapaz, isso marcou minha vida. Eu fui pagar um rapaz, ele chegou com a maquininha na mesa, eu passei o cartão, que a gente até brinca na hora de pagar a conta, eu falei, vamos orar antes, né, para ver se Deus muda os números. Nunca mudou. Aí ele chegou, passou o cartão, eu olhei, levantei a mão para ele e falei assim: Deus te abençoe. Ele deu 2 passos para trás, colocou a mão no peito. Eu falei: o que foi? Ele falou: você não vai acreditar. Eu falei: o quê? Eu senti você me abençoando. Eu senti na hora que você me falou, eu senti que realmente você me abençoou. Deus quer isso para você. Deus quer que depois de uma conversação, de um diálogo formal, informal, costumeiro da tua vida, a pessoa parar e ficar olhando para você e falar: o que foi? Falou: Deus te usou para falar comigo. E para você estava falando algo normal, mas pelo fato de você se inscrever e ter se preparado, Deus vai usar a tua vida. O próximo. Você está bem fisicamente? Se prepare. Para a gente terminar, pastor. Você tem experiência de uma maratona? Talvez não. Então vai buscar conhecimento a respeito. Vai ler a palavra. Eu tenho um amigo que ele fala assim: cara, de onde você tira essas coisas da Bíblia? Vai ler a Bíblia. Tinha um amigo meu que ele só pregava em Mateus, só em Mateus. Eu falei: mas de onde você acha? Eu falei: lê os outros livros, pô. Se você só lê Mateus, se você só lê um versículo na tua vida até hoje, Deus vai lembrar você só aquele versículo. Agora, quando você lê os outros livros, eu li uma vez um livro, um rapaz falando que ele pregou em todos os versículos, todos os textos que ele mais gostava. Chegou uma hora que secou, ele não tinha mais o que pregar. Aí ele foi orar, perguntar para Deus, falei: e agora? Deus falou: prega o resto. Só prega, só fala, só lê o que você gosta. Prega o que eu quero que você fale. Próximo. Você treinou? Próximo. Você está começando de baixo? Ou você quer começar do telhado? Uma casa só começa, nem do alicerce não é, mas da escavação que é feito para o alicerce. E depois que é feito o alicerce, precisa ser bem feito. Minha casa, fizeram um alicerce, fizeram a fundação e dá umidade na minha casa, porque não fizeram direito. Faça bem feito o que Deus vai dar nas suas mãos. Faça com excelência. Dê prioridade àquilo que Deus falou para você fazer. Mas Deus não me falou nada, mas vai falar. Fica tranquilo que Deus vai te falar. Se você se inscrever e decidir: Deus, eu quero te ouvir, Deus vai falar com você. Se Deus não falar com você, eu deixo de pregar aqui. Deixo de pregar aqui. Acabou? Seja realista. Seja realista com você mesmo. Do que você já viveu. Do que você vive. Do que você pretende viver. Seja realista com você. Digo para todo mundo e vou dizer para você e para mim mesmo:
Você pode viver um personagem para todo mundo, mas para Deus não. Você pode viver um personagem para todo mundo, mas você, dentro de você mesmo, você não consegue se enganar, de entender, de saber e reconhecer quem é você quando ninguém vê. Seja realista com você mesmo. Se existem pecados na tua vida, seja realista, não comigo, com o pastor, com o Edson, com ninguém. Seja realista com você, admita suas fragilidades, assim Deus pode tratar delas. Caso contrário, você não admite quem você é. E o mais importante, agora é para terminar, tem que querer, não pode ser por convite. Sabe por quê? Porque se eu ficar aqui te convidando para fazer as coisas de Deus, se ao terminar aqui, o Edson falou que vai fazer uma pequena reunião aqui, ele ficar te motivando para fazer as coisas de Deus, aí o pastor volta de férias de Miami, né? Volta de Miami, e vem aqui e fala, e brinca, e não sei o que, e chama atenção, e fala, e você decide fazer porque a gente está falando, inclusive, achando que está atormentando você, sabe o que vai acontecer? Vai ser um fardo para a tua vida, vai ser pesado, vai ser desgastante e chato. Não pode acontecer só porque os outros te pedem, tem que partir da tua alma e do teu coração. Eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte: Deus te chamou, não existem equívocos, não para participar só de uma maratona, mas, volta o tema, mas para superar as incertezas, diante do desafio que Deus está colocando nas tuas mãos esse ano. Vamos ficar em pé? Edson, ora você. Gente, passei do horário, perdão. É que é fôlego novo, 2018. Deus abençoe vocês. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, aqui o teu servo, tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Deus, que o Senhor nos dê força, Pai. Que o Senhor nos dê, ó Pai, essa disposição, Deus, de entrar nessa maratona, Deus eterno, de entrar de cabeça, Deus, de estar disposto, ó Deus, a fazer a tua obra, Deus, com afinco, Deus, sabendo que é o Senhor quem vai nos sustentar, sabendo que é o Senhor, Deus, quem vai nos capacitar. Por isso, Deus, eu quero colocar à disposição a minha vida, Senhor. Deus, e eu quero também, Deus eterno, pedir que o Senhor possa usar a minha vida, Deus. Eu quero estar disposto, ó Pai, a entrar nessa maratona, Pai, a entrar nessa maratona da vida cristã, ó Deus eterno, e assim como o teu servo disse aqui, Deus, ó Pai, que não para minha honra, Deus, não para a honra de qualquer um daqui que aqui está, Senhor, mas que nós possamos, Deus, servir ao Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Deus, ó Pai eterno, mesmo que no anonimato, ó Pai, mas nós possamos fazer a tua obra como servo, que nós possamos entender o que é ser servo do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e há de fazer nesse ano, ó Deus, em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém.